Meus irmãos, esse testemunho abalou a internet. Ela perdeu o marido e só assim ela teve um relacionamento com Deus. Assista comigo até o final. Eu nunca tive um contato real com Deus, como eu tenho há 8 anos atrás. Eu orava por obrigação. Eu cantava por obrigação. Ou chegou um tempo da minha vida que eu parei de cantar por obrigação, mas cantava por causa de tapinha nas costas. Cantava por causa de aplauso, sabe? E aí, o tempo vai passando e a gente quer ver as coisas acontecendo. E Deus está dizendo, você não está preparada para que as coisas aconteçam, porque você ainda não me conhece de perto. E aí, há 8 anos atrás, no dia 5 de maio de 2014, eu estava no meu trabalho. E quando é por volta de 4h40, mais ou menos, 16 horas e 40 minutos, meu telefone começa a tocar. Tocar. Minha mãe, minha sogra na época, meus irmãos. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu preciso atender o telefone. E eu me lembro que eu não podia atender o telefone. E aí foi quando começou a tocar sem parar. Eu falei, olha, meu pastor me ligando. Eu falei, tem muita gente me ligando. Aconteceu alguma coisa. E quando eu atendo o telefone, eu ouço a seguinte frase: corre porque ele está morrendo. Meu Deus. Era o meu marido. Nossa. Meu Deus. Com 27 anos. E aí eu falei, como assim? O que aconteceu? Atendi uma outra pessoa, minha irmã. Corre porque ele foi alvejado de tiro. Meu Deus. Na minha cabeça, eu falei, cara, alvejado não significa que é o fim. De repente, ele levou um tiro no abdômen, no braço. Alvejado, pra mim, poderia ser em qualquer lugar, menos na nuca, onde foi. E aí, eu me lembro que eu dei um grito na loja. A minha patroa se aproximou de mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso ir embora. E eu estava gelada na hora. Fiquei gelada, as mãos suando frio, muito gelada. E eu não me lembro mais do que aconteceu em seguida. Eu lembro que eu fui parar na UPA de Cabo Frio. E quando eu cheguei lá, tinha um povo reunido. Você sabe que povo de Deus, quando se reúne para unir a fé. Eu tô falando de povo de Deus, eu não tô falando de crente, eu tô falando de cristãos. Pequenos representantes de Cristo na Terra, quando eles se reúnem, não se reúne para fofoca, não se reúne para falar mal um do outro, não se reúne para, sabe, ser treva, se reúne para ser luz. E quando eu cheguei lá na UPA, tinha uma roda, uma corrente, eu acho que deveria ter em média entre 30 e 40 pessoas orando, pedindo a Deus, Deus, não leva ele, não leva ele, não leva ele, não leva ele. Quando eu cheguei, eu tinha sofrido um acidente de moto. Na mesma semana, tem uma cicatriz, uma marca aqui. Meu lado direito é bem danificado, né? Uma cicatriz aqui, uma no joelho, aqui e no meu dedão. Tinha acabado de sofrer um acidente de moto, não tinha nenhuma semana. Tava em processo de recuperação. Me lembro como se fosse hoje. Cheguei lá, ainda mancando um pouco, toda marcada. E eu cheguei desesperada. E o meu cunhado, na época, veio pra mim e falou, pelo amor que você tem a Deus, corre lá dentro. O amor de vocês é muito grande. Eu acredito que se você entrar e dar um abraço nele, ele vai voltar. Ele já teve 2 paradas cardíacas. Eu não sei se ele vai aguentar. Eu parei todo o UPA, eu parei todo o hospital, eu tirei, porque por incrível que pareça, ele era segurança da UPA. E quando a gente soube desse tiroteio, foi uma invasão no local que a gente morava. E entre 3 e 4 pessoas foram atingidas. Ele foi o único que veio a óbito. 1 milímetro o tiro abaixo do capacete. 1 milímetro. E o meu cunhado, na época, já tinha me ligado também. Eu já sabia que o meu marido, na época, tinha sido atingido. Ele não sabia. Já tinha acabado o plantão dele na UPA. E ele estava indo embora. Quando ele soube que teve esse tiroteio todo, ele me ligou, falou assim, olha só, liga pra ele, né? Que era o meu esposo, liga pra ele, pede ele pra não voltar agora da escola, porque era horário de movimento, era o horário que ele ia buscar o nosso filho na escola. Pede pra ele pra não voltar, porque teve um tiroteio lá no bairro, pede pra ele segurar até passar a onda. E eu já sabia que o irmão dele estava atingido. Meu Deus. Então vocês imaginem a minha situação.
Eu falei, ele não sabe, não vai ser o que eu vou falar. E eu já tava aflita, eu só ouvia ele. Eu não conseguia falar, eu só ouvia. E aí ele falou, acabou o meu horário do plantão, mas eu vou ficar aqui esperando. Olha só. Porque se precisar prestar socorro pra alguém, eu já tô aqui. Meu Deus. Mas ele não sabia que o irmão Que dele, irmão. que tinha sido atingido, que ele iria prestar socorro pro irmão dele. Nossa. Meu Deus. E ali, quando eu cheguei, ele falou, entra. Ele já teve 2 paradas cardíacas. E eu cheguei pro meu pastor tava lá, me abraçou, minha pastora, toda a minha igreja, os amigos, já tinha muita gente lá. E ali eu pude ver o cuidado do Senhor na minha vida, mesmo no momento de dor. Eu quero dizer pra você que tá aqui agora assistindo esse podcast, eu quero dizer pra você, não pense que o Senhor te abandonou, não pense que o Senhor te esqueceu, não pense que a tua situação, sabe, no meio da situação que você está vivendo, você está sozinho. O Senhor sempre vai enviar alguém para prestar socorro para nós. Eu falo com vocês, eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus. No momento que a gente pensa que acabou, no momento que a gente pensa que é o fim, no momento que a gente mais precisa, Deus, ele se apresenta por meio de pessoas, ele levanta pessoas, ele nos apresenta pessoas para que, se preciso for, nos carregue no colo. E eu fui carregada no colo naquele dia. Eu vi o quanto eu era amada. Eu vi o quanto eu era querida. E eu falei, Deus, tem toda essa gente aqui comigo. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que o Senhor está comigo. E por meio desse exército, por meio dessas pessoas que estão aqui, o Senhor se apresenta para mim dizendo, filha, você não está só. Mesmo em momento de perda, mesmo em momento de luto, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu te prometi isso. Eu disse que eu estaria com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até a minha volta eu estarei com vocês. E quando eu olhei aquelas pessoas, eu me lembro que o meu pastor falou assim pra mim, passou, eu comecei a orar com eles. E o meu pastor falou assim pra mim, vai em casa, pega os documentos. Na minha cabeça, no meio daquele alvoroço todo, eu pensei, eu vou em casa buscar os documentos, porque provavelmente ele vai ser transferido, né? Então, vou em casa, busco os documentos, ele vai ser transferido e tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Fui em casa correndo. Meu irmão me levou de carro, eu me lembro que tava em engarrafamento, meu irmão muito nervoso. Meu irmão Joel, beijo, nego, te amo. E aí, sabe, meu irmão dirige muito. Dirige desde os 12 anos, ele começou a pegar no carro de papai para dirigir no bairro, né? E ele dirige muito, e aí ele me levou em casa. E quando eu cheguei em casa, interessante, eu vi um homem que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei dizer pra vocês de onde ele é, aonde ele mora. Eu não sei quem é aquele homem. Quando eu desci com os documentos, tinha muita gente em frente à nossa casa. E esse homem apareceu pra mim e falou assim, eu vim aqui te dar a notícia. Já era. Meu Deus. Ele já descansa. Eu não sei quem é esse homem, eu nunca vi esse homem. Eu só lembro exatamente da feição desse homem. Ele tava de branco e ele dizia pra mim, olha, já era. Ele já não se encontra aqui, ele descansa. Eu olhei pra ele e falei, não, você tá doido. Não. Eu não queria aceitar. Saí, cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, todo mundo já chorando, desesperado. Meu pastor veio e falou pra mim, Dami. Eu falei, pastor, tá aqui o documento, porque foi ele que me pediu. Eu falei, pastor, tá aqui o documento. Ele falou assim, Dami, Deus decidiu recolhê-lo. Eu dei um grito. Foi algo assim que me emociona até hoje quando eu falo. Eu me lembro que eu dei um grito ensurdecedor para quem estava ali. O grito do desespero. O grito, sabe? Da dor. Da dor. E eu falei, eu não acredito. Não, ele não. 31 anos de idade. E ali eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Um filho de 8 anos, super agarrado com o pai. E eu falei, Deus, o que vai ser da minha vida? Como eu vou contar isso pro meu filho?
E eu me lembro que eu fiquei no hospital até aproximadamente 10h20 da noite. O pessoal tudo lá comigo. Muita gente se oferecendo para me levar para casa. Por fim, eu fui para casa com uma pastora, a pastora Juliana Rodrigues. Ju, te amo. E aí ela me levou para casa e eu falei, sequei toda a lágrima, mas não tinha como. O rosto estava inchado, eu tava transtornada. Eu tava desolada, moída, quebrada. Porque eu nunca imaginei passar por isso. Uma menina com 26, 27 anos na época, tão nova, ficar viúva de uma forma tão trágica. E eu falei, Deus, como eu vou contar isso pro meu filho? Eu pedi muito aos meus pais, não conta pra ele, deixa que eu conto. Mas o meu filho, ele já sabia. Ele estava na escola, a professora me conta todas as vezes que eu vou na escola. Todas as vezes que ela me vê, ela chora. E ela disse pra mim, ele disse, tia, ele saiu e eu falei, vai jogar bola até seu pai chegar. Ele falou assim, tia, meu pai não me busca nunca mais. Meu Deus. Aí ela olhou dentro do olho dele, que isso? Seu pai tá chegando. Foi a frase dele. Tia, o meu pai não me busca nunca mais. E ela falou que todos os dias ele jogava bola até o pai chegar. Nesse dia ele não quis. Ele se isolou. E com aparência muito triste. Eu acredito que Deus fez o meu filho sentir. Para que o impacto fosse menos pior. É sabe? E aí ele disse pra ela, e ele ficou ali. E aí o meu pai, pedi pros meus pais, não conta pra ele, deixa que eu conto. Minha mãe ligou pra escola, falou com o pessoal da escola. E quando meu pai buscou ele, meu pai falou, olha, seu pai, aconteceu uma tragédia, seu pai foi ferido. Mas, aí ele perguntou aonde, vô? Aí minha mãe falou na hora, foi na mão. Mas já ele tá de volta pra pescar com você. E a frase dele na escola foi que o pai não buscaria mais ele. Então, eu acredito que Deus fez o meu filho sentir, preparou o meu filho. E quando a minha mãe falou que era na mão, ele olhou pra ela como se fosse assim, vó, pode falar a verdade pra mim. O olhar dele pra ela foi esse, sabe? E ali, quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu sequei muito o rosto, eu tentei passar alguma coisa no rosto pra ele não me ver desolada, que eu queria esperar o momento certo. E quando eu cheguei lá, eu abracei ele falou assim, mãe, meu vô já falou que meu pai morreu, né, mãe? E ele me abraçou chorando muito. Muito, 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 muito. E aí eu me lembro que eu não dormi, fiquei sem dormir por vários dias. E aí eu falei, eu não vou levar ele no velório, não vou levar ele no enterro. E eu me lembro que uma pessoa falou assim pra mim, porque tem gente que é meio sem noção pras coisas. Nós somos cercados de pessoas, algumas canal de bênção, outras, mesmo sem noção, elas acabam se tornando canal de bênção pra nós, porque de alguma forma Deus vai tratar a gente por meio delas. Então assim, é normal a gente viver ao lado de pessoas sem noção. Até sem noção nos ajuda a crescer em Deus. É uma realidade. Verdade. Uma pessoa sem noção chegou pra mim e falou assim, você não vai levar seu filho pro velório, não? Aí eu falei assim, não. Eu prefiro que ele fique com a imagem do pai dele de sempre. Aquele pai que brincava, aquele pai que levava ele pra escola todos os dias. Aquele pai que era muito mais presente do que eu, porque ele trabalhava por plantão. Trabalhava 24 horas e folgava aí 3 dias. Já a minha vida é muito corrida todos os dias. Então o pai sempre foi muito mais presente do que eu. E aí a pessoa falou comigo, nossa, ele vai crescer e não vai te perdoar. No meu momento de dor, tá, gente? De luto. Nossa. A pessoa sem noção. E ali a minha vontade era de responder ela. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, tem coisas que não é pra você responder, tem coisas que eu tô usando pra te tratar. Tratar o seu temperamento, tratar quem você é. Ei, simplesmente fazer com que você desça cada vez mais pra que eu apareça na sua vida. Esse é o momento de você descer. Esse é o teu momento de ter um real encontro comigo no momento de dor. Se você entender o que é que tá acontecendo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai deslanchar na minha presença. E eu comecei a pensar isso o Espírito Santo falou comigo ao vivo, assim, com ela na minha frente. Eu fiquei parada.
dopada ainda, mas muito sensível à voz do Espírito Santo. E aí eu falei pra ela assim, fica tranquila. Eu te agradeço pela sua preocupação, mas Deus está cuidando do meu filho. Amém. Ele tá órfão de pai da terra, mas o pai do céu continua cuidando dele como nunca antes e a partir de agora vai cuidar ainda mais. Porque Deus jamais permitiria a gente perder e viver como derrotados, viver como perdedores. Tem coisas que a gente precisa perder para ganhar. Se a gente não entender isso, a gente vai estagnar, a gente vai viver sempre interrogando Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Deixa eu dizer para você que está aí agora conosco, tudo que Deus faz é perfeito. Acredite. E eu me lembro que nós velamos, enterramos aquele momento muito triste, sabe? E passaram-se 4 dias. Meu filho falou assim, mãe, olha como Deus é bom. Eu não quero ir no velório do meu pai. Eu não quero ir. Ele nem sabia que já tinha acontecido. Não falei nada. E a pessoa achava que ele ia crescer revoltado comigo. Aí Deus me ensinou naquele dia a guardar minha língua, porque a gente tem que aprender a ter trava na língua. É verdade. Eu sei que a nossa carne, ela grita toda hora. Por isso que há uma guerra, sabe? Ali, contra a nossa carne. A gente precisa lutar contra a nossa carne todos os dias. Porque quando a gente mortifica ela, a gente ativa o espírito. E ativando o espírito, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis em Deus. E aí eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu fiz o certo. Sim. Eu fiz o certo. Certa. Mesmo no momento de dor, eu fiz o certo. O meu filho não quis ir ver o pai porque ele queria guardar a memória do pai dele. É um direito dele. Sim. Como era direito dele também ir no velório. Sim. Mas eu não sou movida por aquilo que eu quero. Mesmo em momento de dor, eu procuro apresentar ao Senhor todas as minhas atitudes e decisões, porque eu sei que isso vai refletir na minha vida hoje, como pode refletir ali na frente, como pode refletir mais lá na frente ainda. Enterrei ele numa terça. O fato aconteceu numa segunda, enterrei numa terça, quarta-feira. Fala pra mim, dia de culto na minha igreja. Onde eu tava? Na igreja. 27 anos de evangelho, na época. Qualquer tempinho de chuva eu tava em casa, filha. Você não via minha cara na igreja. Lembra que eu falei no começo que muitas vezes a gente conhece Deus de ouvir falar? A gente não tem experiência com o Criador, com o nosso Pai que cuida da gente todos os dias, de cada detalhe? Chuva? Ah, não vou não. Vento forte? Não vou não. Dor de cabeça? Ai, não vou não. Ai, tô com uma dor de cabeça, não vou não. Um dia depois do velório do meu marido, onde eu tava? Na igreja. Na igreja. Ninguém estava me esperando lá, porque todo mundo estava respeitando meu momento de luto. Ninguém imaginava que eu iria chegar ali. Estava todo mundo achando que eu ia ficar em casa para respeitar o meu momento de luto. Era um direito meu, como ser humano. Mas sabe o que eu falei para Deus? Eu sofri um acidente de moto, Deus, há 1 semana atrás. 1 semana depois eu perco meu marido. Quer saber? No acidente o médico falou pra ele, ela era pra estar morta. O meu capacete voou longe. Os médicos disseram que eu estava sem capacete, de tão longe que meu capacete estava, eles não viram. Eu bati rente ao meio-fio, gente, na pista, aqui no Caiçara, em Cabo Frio. Então os médicos falaram pra ele, ela não era pra estar viva. Sabe o que Deus me trouxe à memória? Cara, há 1 semana atrás você era pra estar morta. 1 semana depois, você perde seu marido. Eu falei pra Deus, Deus, que doideira. Alguma coisa o Senhor quer de mim. Alguma coisa eu preciso fazer, porque o Senhor me tirou da morte. Ele me livrou da morte. Ele me permitiu perder. Aí ele me trouxe o entendimento. Tem coisas que você precisa perder para ganhar. A partir de hoje,
se posicione na minha presença. O luto não chegou para te paralisar. A dor não te chegou para te matar. Eu permiti, porque tudo que acontece é permissão minha, até o luto é permissão minha, até a perda é permissão minha. Eu permiti. Então se levante das cinzas. Marcada, e eu tô marcada até hoje. Todas as vezes que eu olho para cá, eu falo, essa aqui foi a última marca que Deus me permitiu ter. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro da onde Deus me tirou. Eu lembro da onde Deus me tirou. E essa marca está vinculada a essa perda. Porque nós estávamos juntos na moto, ele sobreviveu de boa, não passou o terço do que eu passei, precisei ficar no hospital. E uma semana depois acontece isso. Então assim, eu cheguei na igreja e eu me lembro que quando eu cheguei na porta da igreja, todo mundo me olhando, tipo, não acredito, é você que tá aqui? Todo mundo chorando, me abraçando. E eu entrei, fui lá na frente, me joguei. Os pastores, o povo da minha igreja veio me abraçar. E eu falei para eles, eu tô bem. Porque apesar de tudo, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Elas continuam estendidas sobre a minha vida, elas continuam estendidas sobre a minha casa. Ele continua me guardando. E a partir de hoje, até ontem eu conhecia Jesus de ouvir falar. A partir de hoje, em meio à dor, em meio ao luto, eu decido me esvaziar de mim. Eu decido abrir mão da minha vontade. Eu decido abrir mão do que for preciso para viver uma vida reta em Deus e viver aquilo que Ele tem para mim. Amém. Então eu costumo dizer, e para mim hoje não é um costume, para mim hoje é uma verdade. A gente tem o hábito de ouvir isso. A dor nos aproxima de Deus. Mas às vezes é aquilo que eu falei, tem pessoas que vivem de testemunho dos outros. Eu não, eu tenho a minha experiência com Deus e eu posso dizer para qualquer pessoa. A dor de fato te aproxima de Deus. E se você não estar na dor, você que está me ouvindo agora, e sabe que precisa se aproximar de Deus, não espere a dor. Vá, diga a Jesus, eu te amo, eu preciso de ti. Reconheça quem Ele é, reconheça a soberania dEle sobre a sua vida. E vá, por amor, viver o que Deus tem para você. Amém. E eu tenho 8 anos. Apesar de ter 35 anos, 27 anos eu vivi no evangelho. Mas eu vivi um evangelho artificial, raso. Há 8 anos eu vivo o verdadeiro evangelho, com testemunho de vida, procurando abrir mão de mim todos os dias, procurando renunciar à minha vontade, à minha carne, me submetendo ao Senhor, indo contra o meu eu, indo contra tudo que for necessário, porque eu amo Jesus. Jesus me deu a oportunidade de ficar viva. Eu poderia ter morrido uma semana antes dele, no acidente de moto. O meu filho, ele poderia ficar órfão de pai e mãe. Sim. É, desse jeito. É verdade. Tudo indicava isso. Só que Deus falou, ainda não é o teu fim. Ainda não é um ponto final. Eu coloco vírgula na tua história, porque o que eu tenho pra você é infinitamente mais do que você pensa. O que eu tenho pra você, o teu olho não viu. O que eu tenho pra você, o teu ouvido não ouviu e nem jamais penetrou no teu coração. É o que eu tenho preparado pra você. Então não desista, porque não é o teu fim. É apenas uma vírgula na tua caminhada, na tua trajetória. Os créditos vão para o canal Fala Pra Ela Podcast. Entra lá, se inscreva, assista aos vídeos. Esse é o testemunho da irmã Dami Campos. Testemunho impactante que falou e vai continuar falando profundamente aos nossos corações. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem.
essa mensagem precisa ser levada adiante. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, seja um missionário. Se você tem um testemunho impactante e gostaria que esse testemunho fosse compartilhado nos nossos canais, entre em contato pelo WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo ou na bio dos nossos perfis na internet. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.